Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 3 de agosto, cuja leitura do dia em Romanos 14 e 15 e também em segundo livro de Crônicas, capítulos 34 a 36. Vamos meditar sobre como está escrito. Romanos capítulo 15, versos 1 a 7. Nessa reflexão, peço sua total atenção, porque eu quero compartilhar com você 5 razões bíblicas para você meditar no Antigo Testamento, sendo consolado e fortalecido na caminhada cristã. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Aleluia! Uma pergunta. Você menospreza o Velho Testamento? Ou conhece alguém assim? Talvez a palavra menosprezar seja pesada aos teus ouvidos. A realidade é que há muitos cristãos que o desvalorizam ou querem ignorá-lo totalmente, alegando que o Antigo Testamento ele foi abolido por Jesus. E é algo assim bem complicado. Aliás, um adendo, há uns bons anos eu compreendi que talvez seja melhor chamar o Primeiro Testamento de Antigo, em vez de chamar de Velho. Por quê? Porque apesar dele preceder o Novo, então você tem algo novo que sucede algo velho. Você tem algo velho que precede algo novo. Apesar disso, em relação ao tempo, então apesar do Velho Testamento, chamar assim, o Primeiro Testamento, ele preceder o Novo Testamento no tempo, ele não é velho no sentido como muitos querem fazer. Um tom assim de decadência. É decadente, isso aí tá velho já foi. E não é o caso. E é nesse ponto que nós precisamos chegar. É de valorizarmos o Antigo Testamento como está escrito. E eu quero te dar 5 ótimas razões bíblicas para isto, tá? Vamos conversar sobre isso. Na Bíblia, nós temos 66 livros que formam um todo, e não seria prudente nós dividirmos os testamentos no sentido de que ou o antigo ou o novo não deveria ser usado. Por que eu digo isso? Há aqueles que você pode reparar em algumas igrejas, só se prega com base no Antigo Testamento para trazer algum ensinamento da solução de algum problema na vida de fé, da caminhada da pessoa. Um problema
da vida cotidiana da pessoa, desprezando a caminhada de fé. Ou aliada à caminhada de fé, mas uma fé interesseira. Especialmente para algo triunfalista, vitória, prosperidade, coisas assim. Vencer os inimigos humanos, né? Pessoas têm outras pessoas como suas inimigas. Vai dar a volta por cima, e etc, etc, etc. E aí esquece o Novo Testamento. E acontece o contrário também. Estamos numa nova aliança, e fecha os olhos para o Antigo Testamento. E poxa, ora, é a Bíblia. Seja o Novo, seja o Antigo, a Bíblia é formada por ambos, tá? E é claro, tá, que nós precisamos olhar para o Antigo Testamento com a ótica da nova aliança. Isso é óbvio, é claro. E é claro que nós precisamos nos atentar a aspectos importantes para ler e entender a Bíblia, como pano de fundo, contexto histórico, elementos simbólicos ou proféticos. Tudo isso é necessário. Só que aí é algo interessante de nós vermos que Jesus, ele não anulou o Antigo Testamento ou a lei contida nele, mas a cumpriu e nos deu a nova aliança. Mateus 5,17, por exemplo, diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Ok? Todos os livros do Antigo Testamento apontam para Cristo. Eu tenho recorridamente, repetidamente, costumeiramente falado disso nas nossas reflexões. O Antigo Testamento fala de um Cristo que foi profetizado, tipificado, prefigurado, exibido, demonstrado. Tudo isso nós conseguimos enxergar meditando no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos muitos fundamentos e ensinos aplicáveis à vida cristã. Verdades bíblicas sobre conhecer e compreender a Deus e seus caminhos, fé, vida piedosa, vida sábia, devoção, dinâmica, desenvolver humildade, vencer o pecado e muito mais. Muito mais. Nós aprendemos algumas dessas verdades na série de estudos que eu compartilhei mais no início do canal. Talvez você tenha assistido algum, não sei se você é mais antigo no canal, inscrito há mais tempo, você deve ter acompanhado alguns desses vídeos, que eu levei alguns anos para concluir a gravação deles. É interessante que esse ano tenho levado 7 meses, né? Estamos em agosto, então 7 meses concluídos. Eu gravei em torno de 4 vezes, quase 4 vezes, no mínimo mais de 3 vezes o que eu levei alguns 4 anos talvez para gravar essa série que eu estou comentando, onde eu compartilhava ali fundamentos e ensinos que nós precisamos praticar na caminhada cristã, verdades em ação, verdade na palavra e como aplica aquilo, como coloca aquilo em ação, aquele ensinamento em ação. Umas verdades que nós encontramos em cada livro da Bíblia. Comecei em Gênesis e fui até Apocalipse. Você deve ter assistido alguns desses, possivelmente. Mas também nas reflexões bíblicas em texto, aquelas que eu compartilhava lá no canal do Telegram. Então, você tem ali alguns ensinos, onde pelo menos um versículo de cada capítulo do Antigo Testamento eu comentei também do Novo, mas pelo menos um capítulo de cada livro, seja no Antigo ou no Novo, eu comentei ali.
E nós vemos ali algum ensinamento para a gente, em cada capítulo. E também nessas reflexões aqui em vídeo. Eu sempre tenho recorrido ao Antigo Testamento para compartilhar algo com os irmãos. Por quê? Porque é aquele texto que o Senhor faz arder no coração para compartilhar naquele dia. E recentemente fiz isso na última reflexão, fiz na antepenúltima e tenho feito, vira e mexe, a reflexão acaba sendo com base no Antigo Testamento, com a ótica da Nova Aliança. Isso é muito importante, tá? E eu tenho seguido essas reflexões com base no plano de leitura bíblica anual criado pelo meu pastor, que eu tenho compartilhado. Cada vídeo desse aqui se encontra tanto no link, o link para acessar o plano na descrição do vídeo, como também eu deixo no comentário no destaque. E que eu uso e recomendo há 5 anos, desde o início. Foi lançado no final de 2017, recomendei no final de 2017, e desde 1º de janeiro de 2018 é o que eu uso e continuo recomendando, tá? E dentro disso, eu quero trazer aqui uma reflexão nossa com 5 razões na palavra que nos ajudam a meditar no Antigo Testamento, a nós valorizarmos isso. Vemos 5 razões para nos motivarmos, sermos motivados a investir um pouquinho mais de tempo para a nossa reflexão, nossa meditação diária, nosso devocional, para incluirmos também o Antigo Testamento. Primeiro, é que toda a Escritura é inspirada por Deus. E creio que você saiba que toda a Bíblia é inspirada por Deus, incluindo o Antigo Testamento, tá? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É mais do que ser divinamente inspirada. Ela é útil, é proveitosa. Não é apenas que veio de Deus e é útil. É proveitosa para nós. A Bíblia não apenas contém, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos reverenciar altamente a palavra de Deus, reconhecendo sua fonte divina, de inspiração, e nos sujeitando totalmente a ela. É Deus falando. A expressão inspirada por Deus, quando está aqui divinamente inspirada ou inspirado, traduz o termo grego theopneustos, que literalmente significa tendo assimilado Deus. É como se fosse assim: a Escritura é a expressão do próprio Deus. A Bíblia não é resultado da consciência humana elevada. Ele é um santo, e por isso ele consegue, na mente dele, elaborar ali, escrever os textos. Não. Ou do intelecto humano iluminado. Mas ela é diretamente respirada do próprio Deus. Eu já comentei isso, não me lembro exatamente quando eu falei sobre nem só de pão viverá o homem. Não me lembro agora o título da reflexão, mas eu lembro que eu comentei sobre isso há vários meses, bem nos meses iniciais do ano. Então, nós precisamos entender isso. Ela foi inspirada divinamente, ou seja, veio de Deus, sabe? Saiu de Deus diretamente para aqueles que escreveram. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens, sim, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Cada escritor foi movido pelo Espírito Santo, algo ali nascido junto ao Espírito Santo. Não veio da cabeça de homens, sabe? Assim, apesar de homens de diferentes personalidades e estilos de escrita terem sido usados para escrever cada palavra das Escrituras, estas foram as próprias palavras de Deus. E aí vale ressaltar isso aqui, por exemplo. Tudo que está escrito aqui é Deus falando conosco. Mas, por exemplo, lá em Jó, quando tem o diálogo de Deus falando com Satanás, Satanás falando com Deus. Quando Satanás está ali falando, ou a serpente em Gênesis, por exemplo, o que está ali escrito para nós e nós lemos é a palavra de Deus? É. Mas, nesses casos, vou dar esse exemplo da serpente, dele depois falando ali registrado no livro de Jó, é Deus nos contando o que a serpente falou e o que Satanás falou, tá? É a palavra de Deus? É a palavra de Deus nos dizendo, nos contando o que foi falado pela serpente, que foi falado por Satanás. Os amigos de Jó, tá? Os 3 amigos, com a sua teologia distorcida, ela a palavra ali é a palavra de Deus? É Deus nos contando como esses amigos tinham uma visão distorcida teológica. Você está entendendo? Então, toda a Bíblia, todo o conteúdo aqui é a palavra de Deus? E há coisas que são Deus nos contando bobagens que falaram. Que não necessariamente devemos praticar essas bobagens, mas estão escritas para nosso ensino, para nosso alerta, ok? Importante deixar isso aqui claro. Então, é preciso entender que toda escritura é inspirada por Deus, e isso nos ajuda a valorizar o Antigo Testamento. A segunda razão é porque não devemos ferir a unidade da Bíblia. Como creio que você saiba, o Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade. Em que sentido? O Novo Testamento lança luz sobre o que era sombra no Antigo, ok? E o entendimento do Novo Testamento, ele é enriquecido com o Antigo Testamento. Na Bíblia, aprendemos que aquilo que encontramos no Antigo Testamento deve ser visto como sombras das coisas futuras, como Colossenses 2, 16, 17 nos diz. Como exemplo e sombra das coisas celestiais, Hebreus 8, 5. Como feitas em figura, 1 Coríntios 10, 6. Figura do verdadeiro, Hebreus 9, 24. Mas não a imagem exata das coisas, Hebreus 10, 1. E estão escritas para aviso nosso nos fins dos séculos, 1 Coríntios 10, 11. E os fatos históricos do Antigo Testamento são fragmentos da grande obra da revelação de Deus. E aí é maravilhoso porque nós, como cristãos, nós somos privilegiados, pois nós conhecemos a revelação plena. Os santos, na Antiga Aliança, eles tinham fragmentos da grande obra da revelação de Deus. Aqueles que entendem e defendem uma revelação progressiva até Cristo. Mas nós, com Cristo já vindo ao mundo, já ressuscitado e já tendo ascendido aos céus, nós temos essa revelação plena. O mistério da piedade foi revelado.
Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Porém, podemos usar a história de... A revelação plena veio em Cristo. Nós conhecemos. Mas nós podemos usar a história de Israel para alcançar o conhecimento pleno de Deus segundo Ele quis nos revelar. Então, se a Bíblia ela é uma unidade e não um fragmento, lembra que eu falo a importância de você olhar cada vez mais de forma ampla, não fragmentos. Eu falo isso regularmente aqui. Conhecer todo o conselho de Deus. Então, se ela é uma unidade, não fragmentos, nós precisamos valorizar o Antigo Testamento, ok? Terceira razão, o Antigo Testamento é fonte de conhecimento. E é claro que você também sabe que no Antigo Testamento nós temos uma grandiosa fonte de conhecimento. Conhecemos as alianças de Deus, apesar de estarmos na nova aliança, conhecemos as alianças de Deus. Conhecemos nossas origens desde a fundação do mundo. É interessante uma menção de Jesus. Vou ler aqui Lucas 11, 50 e 51a. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Então ele revela ali as origens, desde a fundação do mundo. Conhecemos milagres espetaculares, como a abertura do Mar Vermelho e do Rio Jordão, cuidado no deserto com colunas de nuvem ou fumaça, água jorrando de pedras, maná e codornizes caindo do céu, machado que flutua, fogo que desce do céu, azeite que multiplica, livramento de fornalha e de cova de leões. Você vê assim cada milagre extraordinário. Conhecemos histórias de vida emocionantes e edificantes, como a história do dilúvio, dos patriarcas Jó, Abraão, Isaque, Jacó, José, de Moisés, de Josué, de Elias, Eliseu, de Samuel, Davi, Daniel, Ruth, Esther, Neemias e tantos outros homens e mulheres de Deus. Conhecemos a dimensão da influência de líderes espirituais e de reis e seus reinados sobre o povo, as consequências. Recentemente vimos isso nas reflexões com base no Antigo Testamento. Tá? Conhecemos sabedoria e poesia, que além de prazerosos para a alma, é gostoso, né? Eu entendo as pessoas que só leem salmos e alguns particulares ali. Eu entendo isso, é gostoso demais. Além de prazerosos para a alma, trazem orientação prática e proveitosa para a vida cristã diária. Sabedoria e poesia. Outra, nós conhecemos promessas e profecias que foram fielmente cumpridas ou que ainda serão. Tá? Conhecemos a relação que o que é abstrato de hoje, as realidades espirituais para a igreja, elas têm o concreto vivido lá atrás por Israel, no Antigo Testamento. Então tem coisas que eles faziam concretamente lá, que na verdade eles apontavam para realidades de agora da igreja, realidades espirituais. Isso é muito interessante. Conhecemos figuras ou tipos que estão expressos como realidades ou antítipos no Novo Testamento. E se temos toda essa fonte de conhecimento, querido irmão ou querida irmã, nós precisamos valorizar o Antigo Testamento. Quarta razão é que Jesus, ele pregou o Antigo Testamento. Sim.
Você sabia que os livros do Antigo Testamento serviram de base para a pregação de Jesus? Fique sabendo. Por exemplo, foi citando o Antigo Testamento que Jesus venceu a tentação de Satanás, em Mateus 4, de 1 a 11. Está escrito, está escrito, está escrito. Cristo pregou o Antigo Testamento, usando como base as verdades reveladas da Antiga Aliança, para ensinar que o reino de Deus havia chegado. E aí os judeus ali entendiam, né, do que estava sendo ensinado ali, só não queriam aceitar que o reino ainda não seria consumado na encarnação ali do Messias, tá? Foi a Bíblia, por exemplo, que Jesus usou e dele tirou os mais profundos ensinamentos. O Antigo Testamento foi a Bíblia que Jesus usou, era o que tinha escrito, tá? João 5, 39 a 40, por exemplo. Examinai as Escrituras, Jesus falando com os religiosos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Uma interpretação melhor aqui, quando diz examinais as Escrituras, não é Jesus dando uma ordem para que nós examinemos, mas Jesus está dizendo que os religiosos examinavam. Olha, vocês examinam, porque vocês cuidam, acham, entendem que nelas vocês vão ter vida eterna. E de fato, são elas que de mim testificam. Qual é o problema? Elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. O que adianta? Você está examinando com a motivação errada. Então Jesus me fazia sempre essa menção, tá? É porque para nós hoje é o Antigo Testamento. Lucas 24, 25 a 27. Por exemplo, Jesus caminha de Emaús, discípulos, e começa a revelar ali algo maravilhoso. E eles, o texto diz que o coração deles ardia quando Jesus expunha as Escrituras. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Depois no versículo 44, e disse-lhes, aí já com os demais discípulos: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus sempre fazia essa menção. E você sabia, por exemplo, que o livro de Isaías é chamado a Bíblia de Jesus? Em Jesus, muitas profecias foram cumpridas e o próprio Jesus, o próprio Senhor fez menção a isso. Lucas, por exemplo, 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aliás, muitos capítulos de Isaías, mas muita coisa mesmo, tem referências messiânicas. Sabia disso? Ele é chamado, inclusive, de profeta messiânico. Então você já tem ouvido sobre isso. Nós vemos Cristo como Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Jessé, Pedra angular, Rei, Pastor, Servo do Senhor, eleito, Cordeiro de Deus, líder e comandante, Redentor, ungido.
tudo sobre Jesus. Esses atributos aqui, né? Esses nomes, formas de o chamar. E se até Jesus pregou com base no Antigo Testamento, puxa, precisamos valorizar os livros do Antigo Testamento. E uma curiosidade aqui importante: você também já ouviu falar que o livro de Isaías, além de ser falado da Bíblia de Jesus, é conhecido como a Bíblia em miniatura? Por quê? 66 livros da Bíblia, 66 capítulos contidos em Isaías, que podem ser divididos em duas seções. A primeira seção com 39 capítulos, a semelhança dos 39 livros, lançando luz profeticamente correspondendo à mensagem sobre o Antigo Testamento, do capítulo 1 ao capítulo 39. Já a segunda seção tem 27 capítulos, a semelhança dos 27 livros do Novo Testamento, tratando de um conforto, promessa e salvação, lançando luz e correspondendo à mensagem do Novo Testamento, dos capítulos 40 a 66. Sabia disso? Os últimos versículos do último capítulo mencionam o desfecho final, retratado não apenas em outros textos bíblicos, mas especialmente pelos últimos capítulos de Apocalipse, encerrando o Novo Testamento. Os ensinos dos últimos versículos do capítulo 66 de Isaías nos remetem, nos mencionam coisas que os últimos capítulos de Apocalipse nos ensinam. Isaías 66, 22 a 24. Porque como os novos céus e a nova terra, lembra de Apocalipse 21, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Te lembra alguma coisa isso? E serão um horror a toda a carne. Interessante, né? Então nós temos ali os últimos versículos mencionam não só nos outros textos, mas especialmente Apocalipse, os obedientes em paz e conforto em novos céus e nova terra, mas os desobedientes sofrendo o juízo eterno. Interessante isso. E quinta e última razão que eu quero te dar é que os apóstolos e os primeiros líderes da igreja, eles pregaram com base no Antigo Testamento. Claro que Deus foi trazendo a revelação aos apóstolos e eles foram escrevendo, mas eles pregavam com base no Antigo, sabe? Era a base deles. Por exemplo, Pedro pregou seu primeiro sermão com base na revelação de Deus dada na lei e nos profetas. Atos 1, 17 a 20. E naqueles dias, levantando... Foi uma coisa aqui. Falei Atos 1, 17 a 20. Só um confere rápido aqui. Com a sua licença, tá? É isso mesmo. Na escolha de Matias. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: Homens irmãos, convia que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
e foi notória a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Então eles justificavam sempre com base na Escritura. Nós vemos, por exemplo, Atos 2 e Pedro explicando o batismo no Espírito Santo com base em Joel 2. Atos 3, ele fazendo menção. Depois, em Atos 7, menção novamente, menção de Estevão. E por aí vai. Então, é importante entender isso. A carta aos Hebreus, por exemplo, teve como sua base as verdades reveladas aos patriarcas. E aí, mostrando que Jesus é superior à antiga aliança, ao sistema sacrificial, ele como sumo sacerdote, não acima do sacerdócio humano, acima do tabernáculo, de Moisés, tá? Mostrando a superioridade do Senhor. As cartas de Paulo, por exemplo, trazendo a interpretação da lei dos profetas. Os textos de Paulo estão sempre ali uma referência ao Antigo Testamento. Ele faz isso revelando a Cristo no Antigo e aplicando os seus ensinos. Atos 17, se eu não me engano, ele em Tessalônica, olha, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, o Antigo Testamento nosso, expondo e demonstrando, ou seja, explicando, provando, aplicando para os fatos, que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Outros textos mais falam que ele provava que Jesus era o Cristo. Então, e aí trazer a aplicação dos ensinos de Jesus nesse contexto da nova aliança, mas contextualizando com base, seu texto base no Antigo Testamento nosso. Então, se até os apóstolos e os primeiros líderes na igreja pregavam com base nisso, nós precisamos valorizar o Antigo Testamento. Olhando para o contexto, para o texto, tá? Romanos 15, 1 a 7. No contexto, após o canto do deleite, regozijando-se na revelação do Evangelho, que teologicamente ele tratou nos 11 primeiros capítulos, profundidade das riquezas e saber, né? Paulo fica maravilhado, né? Tanto na sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então, depois disso, dele se maravilhar daquele compêndio teológico do capítulo 1 ao capítulo 11, ele então, a partir do capítulo 12, ele começa a trazer aplicações práticas para a caminhada de fé, especialmente no relacionamento uns aos outros. Fui muito movido a compartilhar sobre uns aos outros, com base na leitura do capítulo 12, do capítulo 13, do capítulo 14 e aqui do capítulo 15 também, tá? Mas eu estou fazendo isso, você já vai entender, com base nessa verdade do como está escrito, tá? Então, por exemplo, no capítulo 12, dos versos 3 a 5, depois dele se maravilhar com a revelação do Evangelho, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, e não sede conformados com o mundo. Aí ele explica o porquê.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé, da caminhada de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aí no versículo 9, versículo 10, ele está falando ainda sobre uns aos outros. No capítulo 13, dos 8 a 10, quando ele diz assim, no 8 pelo menos, diz assim, do 8 ao 10, não vou ler só o 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Aí no capítulo 13 ele fala, faleceu do capítulo 13, né, do amor mútuo. No 13 ele vai falando da humildade e aplicações do amor. No 14, mostrando o limite da liberdade cristã, ele vem falando sobre a importância de tratar com os fracos na fé, fala que cada um vai dar conta de si mesmo. E aí, no versículo 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, mostrando que a igreja é a expressão do reino de Deus na terra. Aí no versículo 19 ele diz, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Aí nós chegamos aqui no capítulo 15, onde no verso 1 que nós lemos, em suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, nós vemos a importância da renúncia por amor aos irmãos. No versículo 2, quando ele fala, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, eu enxergo o serviço, a importância do serviço na edificação dos irmãos. No versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, eu vejo a importância de olhar para o exemplo de Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento. No versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, perseverança e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu vejo a importância de meditar no Antigo Testamento para receber, e isso aqui é extraordinário, para receber a consolação que cura as nossas feridas e para desenvolver a paciência que nos fortalece em meio às tribulações. E aí você consegue entender porque eu insisto tanto para você não ignorar, mas se esforçar por mais alguns minutos no dia e meditar no Antigo Testamento. Nos versos 5 e 6, eu vejo a importância de confiar em Deus, agindo em nós nesse processo de alinhamento no relacionamento com os irmãos. E no versículo 7, o último que nós lemos, a importância de, com base em tudo isso, nós acolhermos uns aos outros, assim como Jesus nos acolheu. Paulo está usando o exemplo de Cristo no Antigo Testamento, dizendo que o consolo e a paciência que aprendemos em Cristo, e como profetizado lá, é uma ferramenta para o nosso lidar com os irmãos, tá? Então, como meditar no que está escrito no Antigo Testamento? Primeiro, encontrando a Cristo. Versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito. Lê o Antigo Testamento encontrando o Cristo, o Redentor da história da redenção. Segundo, aprendendo para a caminhada com Cristo, quando ele diz, foi escrito para nosso ensino. Terceiro, renovando a esperança em Cristo, quando ele diz, para que tenhamos esperança. Quarto, empenhando-se pela unidade da igreja. É muito importante nós vermos isso. Empenhando-se pela unidade com a igreja de Cristo. Porque se no versículo 3 ele diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, e aí nós aprendemos, nós vemos que é importante encontrar Cristo. No versículo 4, quando diz, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito.
Então nós aprendemos que aquilo foi escrito para a nossa caminhada de fé. Para que pela paciência e consolação, eu volto a frisar, paciência e consolação. Está ferido na caminhada? Tem um consolo que você pode aprender no Antigo Testamento. Está passando por dificuldades na caminhada de fé, as tribulações, você tem paciência, aprende paciência. Isso te ajuda a seguir em frente. Isso te ajuda a você ser curado, a você ser fortalecido. Olha as histórias, personagens, os ensinos. Olha como nós não aprendemos. Medita em Salmos, por exemplo, como nós não somos curados. Medita nas histórias de irmãos que passaram dificuldades, santos na antiga aliança, e eles foram acrescidos. Olhando para a história de José, por exemplo, seu sofrimento, olhando para Jó, olhando para os vários, sabe? Como nós aprendemos para cura e para paciência. E isso traz aplicação para nós na caminhada com Cristo, tá? Então, segundo, aprendendo para a caminhada com Cristo. Terceiro, renovando a esperança em Cristo. Porque na parte B o texto diz: para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Para que tenhamos esperança. Então, eu medito para encontrar Cristo. Eu medito aprendendo para a caminhada com Cristo. E eu medito renovando a minha esperança em Cristo. Quarto, eu medito no Antigo Testamento empenhando-me pela unidade com a Igreja de Cristo, quando o texto diz, versículo 5: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. Ou seja, se ele está usando esse exemplo do Antigo Testamento, que profetizou sobre Cristo, querendo mostrar que Cristo não agradou a si mesmo, então eu medito no Antigo Testamento para que aquilo que eu aprendo para a caminhada e renova a minha esperança me mova a eu me empenhar pela unidade com a Igreja de Cristo. Ensinamentos para conviver bem com os irmãos, para praticar a justiça, para o meu amor horizontal, para o meu amor ao próximo, para os uns aos outros, ok? E quinto e último lugar, desejando glorificar ao Pai do Senhor Jesus Cristo. Ou como você me costuma ouvir dizer aqui, desejando entregar a Deus toda a glória. Por quê? A parte B diz o seguinte: glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em havendo essa concordância a uma boca, essa unidade, isso glorifica a Deus. Desejar aplicar os ensinos na minha caminhada, para a minha vida com o próximo, com os irmãos, com os santos, e de uma forma geral, isso glorifica a Deus. Então vamos lá. Primeiro, encontrando a Cristo. Segundo, aprendendo para a caminhada com Cristo. E o exemplo aqui que ele dá é de consolação
e paciência. Cura a ferida quando estamos mal e nos fortalece quando nós estamos enfrentando as guerras, as lutas, as adversidades, as aflições. Terceiro, renovando a esperança em Cristo. Por quê? Porque tudo isso aqui vai passar. A nossa esperança não está aqui na terra. Em quarto, isso precisa fazer com que eu me empenhe pela unidade com a igreja, tá? De estar concorde com os irmãos. E isso desejando, em último lugar, quinto, desejando glorificar o Pai do Senhor Jesus Cristo, desejando entregar a Deus toda a glória. Então, concluindo, vale lembrar que ainda não existia o cânon fechado do nosso Novo Testamento, e Paulo ali está se referindo como escrituras ao conteúdo bíblico que nós cristãos hoje chamamos de Antigo Testamento, ok? Então, quando ele diz está escrito, como está escrito, das escrituras, está se referindo a isso. Mas, como está escrito, já dentro da nova aliança aqui, Paulo diz aos irmãos romanos que devemos aprender com o Antigo Testamento, pois tudo foi escrito para nos ensinar. Por quê? Porque como está escrito, toda a Escritura conta de forma paciente e consoladora a história da redenção, cujo Redentor é Jesus Cristo. Com qual finalidade? Para que, como está escrito, tenhamos esperança da salvação que Deus vem anunciando desde Gênesis. Como está escrito, é porque fomos salvos em Jesus, que, perseverando, com paciência e sendo consolados no Senhor, devemos agir como Cristo. Ele dá o exemplo de Cristo, não agradando a nós mesmos. Entendeu? Então, as boas obras são frutos esperados de quem é convertido, como está escrito. A ética cristã passa pela obra de Cristo, colocando nossos relacionamentos diante da cruz, como está escrito. Amém? Espero que essa reflexão tenha te motivado a você investir um pouquinho mais de tempo para, em seu devocional, você meditar também no Antigo Testamento. Mais 10 minutos, você vai fazer uma diferença muito grande para o seu entendimento, para o seu consolo e para a sua perseverança na caminhada de fé. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.